Fala, senhoras e senhores. Uma pausa dramática do silêncio. Vou tentar fazer o mais rápido possível esse vídeo, que hoje estou na rua. Tem a participação até do cachorro que não para de latir. Vamos falar de Corinthians e Flamengo? Nossa, gente. O que foi o jogo de ontem, né? O que foi o jogo de ontem? O que foi aquele pênalti? Não dá, né? Eu fiz alguns tópicos para não esquecer de nada. Vou falar da pressão do Corinthians, do bom primeiro tempo, algumas outras coisas ali, do Bidon. Ai, meu Deus do céu. Olha, a palavra é inaceitável o tipo de pênalti que o Yuri Alberto bateu ontem. O Yuri, que a gente valoriza tanto, que entende as situações. Você falar, quando ele estava tecnicamente mal e tinham as críticas, mas a gente entende, sabe, assim, ele se esforçava, não tinha desrespeito. Mas ontem não era momento, Yuri. Ontem não era momento para fazer aquilo da cavadinha. Olha a situação que o Corinthians está. Depois ele se redimiu, né? Eu tô até suando, gente, que o carro tá fechado. Chorou depois do gol, mas não é isso, não pode. E olha que ele é um exímio batedor de pênaltis. Se tecnicamente, às vezes, no campo, ele tinha algumas falhas quando ele tá mal e tal, cara, penalidade é uma especialidade dele, assim, ele bate muito bem. Não queira dar cavadinha num jogo tão importante que o Corinthians está precisando de ponto. Contra o Flamengo ainda. Sabe? O Flamengo, que não pode bobear. Que foi isso que aconteceu ontem. Bom, vamos falar um pouquinho do Corinthians. Se eu lembrar, eu falo um pouquinho do Flamengo. Olha, o Corinthians fez uma pressão. E não foi só nos 15 primeiros minutos mais. Depois, cara, continuou fazendo pressão, marcando em cima, marcando a saída de bola, pelo menos ali até os 40 minutos. Além do pênalti, o Yuri teve umas 3 chances para fazer gol, porque depois perdeu a confiança. A gente conhece o Yuri, sabe como é que é. A gente sabe que o Yuri perde, se ele cometer um erro, ele fica com a confiança mais baixa, mas ainda faz o gol, né, de canhotinha ali no segundo tempo, logo no início do segundo tempo, e o Corinthians não consegue daí se organizar defensivamente. E nem no ataque, né, o segundo tempo foi bem abaixo, mas muito abaixo. O primeiro tempo foi maravilhoso. São alguns destaques, assim, o Corinthians teve troca de passes, teve jogada, teve a marcação-pressão e conseguiu fazer isso. Fisicamente sentiu no segundo tempo, seria normal. O Flamengo faz isso, inclusive, e muitas vezes decai no segundo tempo. Então eu fiz essas anotações. Porque foi, cara, eu olhava o jogo e falava, não é possível que o Corinthians está fazendo um primeiro tempo desse. E sem desmerecer. Aí você fala pra mim, não dá pra enfrentar os times grandes? Como o Corinthians é grande? Mas os times que estão bem formados agora, né? Estão bem estruturados, como Flamengo e Palmeiras, é claro que dá. Basta fazer um jogo taticamente como foi feito esse primeiro tempo. E assim, vamos reforçar. Então teve pressão, teve troca de passes e teve jogadas a gol. Foi importantíssimo ver. O destaque, gente, achamos a posição do Breno Bidon. Como o moleque, eu gosto de usar esses termos, o moleque jogou muita bola, cara. Ele jogou muita bola. Ele foi pra cima, ele fez um jogo vertical. E aí, consequentemente, você tem uma construção de meio campo, o time faz um jogo vertical. Ele deu, acho que 2 ou 3 lançamentos, né, em direção ali pro Yuri. Um pegou bem, muito bem. Teve ainda a bola do Guinegão, do gol do Yuri. Todos ali
achando, né, achando espaços livres, que hoje o pessoal chama de ponto futuro, mas achando o espaço livre para o Yuri atacar, que é o que o Yuri gosta muito. E não achou recursos na hora de finalizar. Talvez pela confiança, né? No gol ele achou, ele troca o pé e chuta de esquerda, não tenta limpar nem nada, só bate. Mas o Bidon foi, assim, a mais grata surpresa deste jogo. Por favor, Dorival, coloque o Bidon assim, ele é construtor de jogadas. Vimos neste primeiro tempo. Precisa de mais físico para aguentar o segundo tempo também, na mesma pegada. Mas foi sensacional. Aí, cara, e o Flamengo bagunçado, né? O Flamengo bagunçado. E também eu vou botar a culpa no Yuri, perdeu o pênalti. Não, mas daí ele teve essas oportunidades. Só que não basta só ele ter essas oportunidades. Você vê a diferença do Flamengo? São vários que atacam e chutam a gol. A gente precisa disso também. De vários que atacam e chutem a gol, cara. Hoje eu tô indignada. E o segundo tempo, o Flamengo resolveu jogar um pouco. Primeiro, que tava com o time metade reserva. Tô até batendo óculos. Mas o Flamengo resolveu ir um pouco para cima no segundo tempo. Nem foi aquele Flamengo super incisivo. O Arrascaeta achou aquela bola ali no meio, né? Que é o Arrascaeta, não tem o que falar. E bate no cantinho. Depois, no mesmo cantinho, eu nem lembro quem fez o segundo gol do Flamengo. E não adianta reclamar do lateral, gente. É um lateral muito dúbio. Aparentemente bate sim no Gustavo Henrique por último. Mas é muito dúbio de se ver, assim, de se analisar. Mas não foi isso que fez o Corinthians perder o jogo. Agora, com o pênalti, poderíamos ter empatado. E tá passando um ônibus aqui. E é lamentável a gente perder dessa maneira. Porque fez um primeiro tempo... Eu vou me arriscar a dizer que fez um primeiro tempo em que o Corinthians amassou o Flamengo. Eles não conseguiram reagir até os 40 minutos. Eles não conseguiam reagir. A gente estava trocando muito bem. A defesa estava marcando a Arrascaeta em cima. Os nossos volantes. Todo mundo fechando a casinha ali. Que o cara é sensacional, né? E é lamentável da gente sair... Oxi, achei que o carro ia parar aqui bater. Eu olhei, gente, o carro atrás. Falei, vai bater aqui, caramba. Voltando. Ele só parou para poder passar, que tinha um outro carro. Cara, é lamentável a gente não sair com resultado. Sendo que o Corinthians fez eu acho... Olha... Desde os jogos do ano passado, não faz um primeiro tempo desse. E não com suas peças principais, né? E que é isso que é interessante. Não tinha o Garro, não tinha Memphis. Tá entendendo? Hoje eu nem vou falar de jogador a jogador. Poderia, mas pelo local e pelo tempo que eu tenho. E é isso. E as trocas? Não, peraí, as trocas. Por que tirou o Guinegão? Eu vou até ver a entrevista de novo, depois do Dorival, a coletiva falando da troca, que eu percebi que parece que foi por uma questão tática ali, mas não deu para entender, cara. O Guinegão e o Yuri estavam fazendo uma dupla sensacional e estava causando confusão na defesa do Flamengo, ali pouquinho à frente do meio-campo para a defesa. Por quê? Porque eles se movimentam demais. E tava dando super certo. Aí se bota o Thales. Desculpa, com todo respeito ao Thales. Mas não dá, gente. E as outras trocas que não deu nem para entender. Mas enfim, eu acho que os pontos que eu lembrei de anotação esses, eu fiz por tópicos. Eu fiz a análise, mas não deu para olhar porque eu tô sem internet aqui no tablet, só tem no celular e é isso. É isso, galera. É isso. Um beijo, até a próxima. Vai, Corinthians!